Então é isso. E aí, pessoal, tudo bom? Aaron Teles de Moraes falando, fala aqui do grupo Praxistas. Esse conteúdo aqui ele vai ser voltado para ser um tutorial, como um jogo de videogame, computador, que mesmo o pessoal do quarentão aqui como eu, ainda costumamos a fazer, tá? É assim, antes de tudo, a gente tem que partir sempre de um contexto para explicar como as coisas funcionam, tá? Para a gente ter uma noção situacional, ou seja, entender como é que a situação está acontecendo, tá bom? Eu sou advogado, já tem bastante tempo, desde 2009. Advogo sempre por conta própria. Já tive uma vida de concurseiro, né, durante bastante tempo. Passei alguns concursos, óbvio, né? Mas desde já uns quase 15 anos que eu só fico advogando mesmo, tá bom? Advogado, como todos nós, sempre acabamos por começar como clínico geral e daí a gente parte para a nossa especialização, tá? Como todo mundo que faz direito e acaba enveredando para o direito, eu também segui né, tal como alguns que nós conhecemos aí, professores. Não, eu já fui professor, nunca fui professor catedrático, tá? Sempre fui aquele típico professor de preparatórios, por convite e, enfim, fiquei bastante tempo nessa também, mas há muito tempo também que eu já não sou professor nesse sentido, tá? Desde a pandemia eu só sou advogado, mas na verdade eu tenho uma estrutura que eu desenvolvi com metodologia própria e hoje em dia eu tecnicamente sou mais empresário, empreendedor do segmento jurídico do que advogado mesmo. Já tem bastante tempo que inclusive até nem audiência eu faço, porque nós temos o nosso corpo jurídico aí de associados aqui no Rio de Janeiro e Brasil afora, né? Até correspondentes internacionais para as poucas demandas que a gente tem nesse sentido, tá bom? Com o advento da pandemia, tudo se tornou muito digitalizável. Eu embarquei nessa onda, tanto é que também na oportunidade fiz a minha graduação também voltada para engenharia de software e tem as minhas especializações tanto para a área de governança algorítmica pela USP e também de automação por agentificação de IA, tá? Pela Unixul. E o que acontece? Por essa mesma razão, eu desenvolvi todo um perfil próprio, como fosse uma startup jurídica mesmo, tentando associar interesses, principalmente de advogados recém-formados, tá? Ou até mesmo acadêmicos já em curso da sua formação nas academias, nas faculdades de modo geral, como acredito que seja muito o caso de vocês que estão aqui propostos para a questão dos nossos grupos de estudo, que é a razão principal desse conteúdo, sem prejuízo desse contexto, tá? E aí nesse ínterim, né, principalmente nos últimos aí 5, 6 anos, as coisas foram acontecendo, como sempre acontece. Hoje em dia nós temos um grupo de network, de negócios, de contatos, né, de negociações. Nosso principal departamento é o jurídico, obviamente, como se o nosso escritório fosse, mas ele na verdade é um departamento jurídico que funciona como uma associação de interesses de associados, em que eu, responsável pelo grupo, na direção do grupo, faço rateio de clientes às quais fico responsável em fazer a capilarização, em captá-los. Tenho meus meios para poder fazer isso ao longo dos últimos anos, como eu venho desenvolvendo, e fico na responsabilidade de redistribuí-los por cota de equidade, por proporcionalidade, para todos os associados que integram esse departamento, a depender de cada estado, né, de cada seccional, e cada um com sua respectiva cartela de clientes, tá? Atualmente nós estamos aí em torno de 16 associados só aqui no Rio de Janeiro, tá? 2 em São Paulo, 1 na Bahia, 1 na Brasília. Não é uma associação típica como você conhece nos termos do Código Civil. Ele, na verdade, gera um vínculo jurídico de natureza contratual nos termos de uma sociedade por cota de participações com rateio apenas de obrigações e lucros, não de responsabilidade e nem de resultados,
que isso fica ao meu encargo como sócio extensivo. E por essa mesma razão, essa sociedade ela é característica e adequada para uma sociedade profissional, tá? Não para sociedades empresariais. E como sociedade, na verdade não é um vínculo contratual, só para caracterizar um regime próprio em respeito ao que o Estatuto exige, direto com os advogados e outros administrativos adjacentes a essa função principal, e também evitar com isso CLT, CDC e tudo mais, tá? Para termos o nosso respaldo jurídico aí e o regime jurídico aplicável à conveniência aqui das partes envolvidas, tanto da minha como departamento jurídico, o grupo e o escritório, com o PJ próprio para tais fins, como para outros associados, sejam até mesmo PJs na modalidade B2B, ou então, como algo em regra acontece, com profissionais, principalmente da área jurídica, que tem um estatuto próprio como regime, tá? E é isso que a gente vai tocando. Esse é um modelo que eu desenvolvi chamado modelo de advocacia colaborativo, tá? Que nós chamamos de Mac, que não é o sistema operacional e nem o computador da Apple, que às vezes aparece. Só uma denominação, é só uma identificação para facilitar o identitário. E esse modelo ele tem uma dinâmica própria de quanto mais clientes eu puder captar, direto ou indiretamente, mais associados eu também devo ter, para que eu possa fazer o rateio máximo possível dessas obrigações de associados em nome do grupo e do departamento jurídico como escritório para os clientes a ser nos representado, tá? Evitando subordinação, remuneração, evitando os termos da CLT, que são muito enrijecidos para você começar pequenos negócios. E essa experiência eu venho acumulando de maneira que eu já posso, por conformidade, empregar, adotar a título de gestão e gerenciamento para outros escritórios que estão começando através de advogados. Provavelmente, futuramente, vocês aqui do grupo de estudo do Resposta Rápida, na formação jurídica, tá? Principalmente na preparação da OAB, para que quando vocês assim tiverem interesse, não precisarem ficar dando cabeçada ao longo aí de meses e anos, já podendo já partir da nossa conformidade, seja se certificando em cima da nossa conformidade, ou então aderindo por convênio ao nosso grupo, de maneira que nós possamos já fazer o gerenciamento e a gestão das atividades de vocês. Vocês só fiquem responsáveis em captar os próprios clientes de vocês sobre a nossa supervisão, gestão e gerenciamento, tá? Já temos escritórios associados para esses fins, consultorias administrativas e criminais, tá? Brasil, São Paulo. E a tendência é essa, tá? De uma forma maneira que não seja nada institucional, tá? Nada assim com pretensões magnânimas, dentro do possível como sociedades profissionais, de fato, tá? Esse é o modelo que pretendemos empregar para ser, a título de custo-benefício, o mais eficiente possível para todas as partes envolvidas. Nós aqui do grupo, vocês associados, futuros aderentes aí da nossa conformidade, que essa é a nossa proposta, e os clientes, que a gente sempre acaba por ter mudado da melhor forma possível os interesses deles em juízo, tá? Especificamente aqui, nesse conteúdo, que diz respeito a um tutorial de como nós vamos funcionar aqui com vocês, que não vão ser só considerados associados, como seria para efeitos da adesão como advogados, ou então outros profissionais adjacentes, afins, contadores, vendedores, captadores de clientes, administradores e tudo mais, lá no departamento jurídico do nosso grupo. Mas aqui vocês são jogadores, tá? Vou encará-los como players, né? Eu não deixo de ser um deles, inclusive, junto com vocês. Acredite, estamos sempre no mesmo patamar, independente da questão de tempo de estudo e tudo mais. E nessa condição de jogadores, vamos jogar as regras do jogo, tá? As regras no jogo ao qual, já que eu arquitetei a estrutura pela qual eu vou propor com vocês de como jogar isso, vou funcionar como tutor. Então, desde já, tirem da cabecinha de vocês, isso aqui não é um curso preparatório, eu não sou professor, eu sou um jogador igual a vocês, e nós vamos jogar com as regras do jogo aqui nos nossos grupos de estudo. Fechou? Ada, beleza, o que significa isso? Tá?
Qual é a propedêutica? Na verdade, isso aqui nem ainda é propedêutica. A propedêutica, ou seja, uma didática proposta, em termos bem gerais assim falando, tá? Eu sei que efetivamente não é isso na sua literalidade, mas enfim, aí para os críticos de plantão. A didática que eu proponho, eu vou comentar nos próximos, provavelmente, 7, 8 vídeos aí que eu vou comentar a respeito, tá? A propedêutica da nossa cultura praxistas aí, para nosso grupo de estudo e a nossa formação, tá, na cultura praxista, como profissionais do nosso grupo, eu vou ter esses 7, 8 encontros para explicar para vocês uma visão de mundo e um estado de espírito, Lebenswelt, Zeitgeist, né, característico aí do estudo comparado, de como nós devemos ter uma pré-compreensão a respeito dos atuais problemas da atual didática que nós temos, que é o típico que é a formação acadêmica, graduação, tu tem que ter presença, tem que alcançar uma nota, o professor vai falar o que tiver que falar, o professor está preocupado em formar vocês como excelentes profissionais para ingresso de mercado, no mercado jurídico local, até mesmo nacional. Cara, formalmente ele vai falar isso, claro. Mas, gente, é natural, pela própria estrutura de como o jogo funciona, que a faculdade a qual ele integra como corpo docente é uma empresa. E como empresa, ele precisa focar na questão da presença de vocês, nas notas e nos protocolos que o RH respectivo precisa definir. Porque, em regra, o professor ele não é nada teu. E você não é nada dele. E você é só um objeto pela qual ele tem que atender um procedimento para poder receber o salário dele, porque é isso que importa. E aí você, ao mesmo tempo, pensa assim, nossa, eu estou muito agradecido pela formação que o professor me deu e eu pretendo que o meu centro acadêmico eu possa fazer todas as contribuições após eu estar formado, como os acadêmicos de Harvard, de Yale, sei lá, de Oxford, desses principais centros acadêmicos que, quando obtêm as suas fortunas por meio das suas profissões, acabam fazendo grandes contribuições e tudo mais. Nada disso. Vocês querem o quê? Querem obter logo o certificado, fazer logo o exame da ordem, virar logo advogado e ganhar a grana de vocês. É a realidade, é real. É assim que funciona, ok? Não há nenhum juízo de valor a título de reprovabilidade do comportamento que os professores na prática têm com vocês e vocês, por essa praxeologia, também adotem por comportamento. A indiferença, o atomismo dessa estrutura, ela é inevitável, ela é inexorável, porque é assim que ela foi feita, tá? Vocês não são de um centro acadêmico como Harvard, que se propõe para ser, como fundação de estudo, para uma formação desenvolvimentista, industrial, nacional, tecnológica, nada. É uma empresa que está ofertando com autorização do MEC formação profissional e vocês, como profissionais formados, vão buscar a grana de vocês aí, pegando o cliente de vocês na torcida, seja pela graça do Pai, vendendo a alma ao diabo, então contando com a aleatoriedade da sorte, como Newton Santos já dizia aí, né, nas Raízes do Brasil, o puro fortuito para tentar obter a prosperidade de vocês. Essa didática é fracassada, a gente não apoia em nada isso que é quanto mais é notório em meio ao dia a dia que nós observamos, tá? É por isso que escritórios começam e terminam em questão de meses, nem de anos, e nós já seguimos aí, tá? No preto e no branco pelo PJ, com quase 15 anos de existência, tá? Sem, ao mesmo tempo, fazer grandes projeções piramidais, por assim dizer, como crimes contra a economia popular, né? Só enganando o trouxa e botando dinheiro para dentro. Também a ideia não é essa, tá? A ideia aqui é tornar o negócio realmente sustentável, tá? Com uma cultura própria que nós temos. E aqui, para efeitos do que a gente tem dessa cultura que nós chamamos por identidade, né? Uma cultura praxista, uma cultura de prática, tá? Que não redunde na demagogia dos sofistas e, ao mesmo tempo, nas mirabolâncias dos teóricos. Essa praxeologia, essa ideia de uma cultura praxista, nós temos por finalidade, através dos nossos departamentos, tornar isso o mais efetivo, real, prático, concreto possível. E aqui, especificamente, no que diz respeito aos grupos de estudo, como é que nós vamos funcionar? Porque, como eu disse para vocês, essa cultura praxista e o padrão
que nós estabelecemos para cada uma das atividades que exercemos. Claro, a principal começando pela jurídica, mas sem prejuízo do departamento próprio de marketing digital, departamento próprio de desenvolvimento de software, voltados aí principalmente para a automação das nossas atividades. Quem é associado ao departamento jurídico já conhece o de COI salteado, como funcionamos por meio dos nossos agentes, cujos avatares estão demonstrados aqui por meio das fotos, sempre nos nossos grupos respectivos. Tá? E também, sem prejuízo desses departamentos, como do workshop para nossa certificação, tá? Ou então o advisory, que é a nossa conformidade em si, em convênio com os demais escritórios, para gerenciamento e gestão das suas atividades, com base nos nossos padrões e da nossa cultura. Nós também implementamos isso, dentro do possível, nos grupos de estudo, no núcleo base da nossa formação, da nossa percepção, a começar em formações jurídicas, obviamente, que é a nossa principal âncora, mas também formação como profissional de modo geral, para ter uma noção econômica de como as coisas realmente funcionam, porque ninguém faz a menor noção de como isso acontece, uma noção comportamental profissional capacitante, porque no final das contas a verdadeira riqueza está nas pessoas, porque o único capital de verdade é o capital pessoal, o capital humano. E se ele não for capacitado, não vai adiantar nada. Então a gente tem que ter toda uma cultura dessa para o fomento efetivo da formação e da produtividade, nós como capital, ok? E isso começa na base dos nossos grupos de estudo. Essa é a proposta do Resposta Rápida. Resposta rápida não para ter qualquer resposta na língua e sair falando, não. Uma resposta rápida daquilo que precisa ser feito. Fechou? Então, assim, para funcionarmos dessa forma, seja para essa cultura proposta do padrão praxistas, a cultura praxista, para esses demais departamentos, do jurídico, do marketing, da mídia, dos nossos artigos e dos nossos grupos de estudo, do software e tudo mais, nós precisamos realmente ter, no final das contas, todo um roteiro. Porque não adianta fazer todo esse conteúdo falando aqui para vocês e, podem ficar tranquilos, vamos passar no exame da ordem, só depende de vocês. É uma covardia, no final das contas. Eu estou atribuindo esse encargo a vocês. É claro que o interesse é de vocês acima de tudo. O interesse meu é que eu possa contribuir na formação de vocês e vocês levem para os demais um princípio, uma identidade, uma conformidade que é da nossa cultura, que fora determinante para a aprovação de vocês. Esse é o único propósito. E é por essa mesma razão que eu não adoto a atual didática de beleza, vamos então criar um PJ, vamos fazer um cursinho, vamos fazer tudo com EAD, eu vou começar a gravar uns vídeos aqui, vou pegar os editais aí dos últimos exames da ordem, vou bater ponto a ponto, vou comentar a respeito e vou fazer questões. E se você entendeu ou não entendeu, isso é problema teu. Aí tu não passa, ou então um ou outro que passa eu pego como exemplo e falo que o curso é o máximo por causa disso, e aí eu me coloco numa condição de professor. Eu não tenho formação didática de ensino superior para ser professor, nem foi essa a minha finalidade. Mesmo após as várias tentativas de mestrado nacional e internacional que eu cheguei a realizar e que no final das contas não foi levadas adiante em função de opções profissionais. Então, assim, ser um praxista com a nossa cultura, com o nosso padrão, implica, antes de mais nada, ser prático. Não é à toa a etimologia. Ser prático, antes de mais nada, ser sincero com a própria realidade. Não é uma questão de curso preparatório. Não é uma questão de ser professor. É uma questão de eu compartilhar com vocês mais de 15 anos de estudo que eu tenho na área jurídica. E acredite, esse material não está só na ponta da minha língua e no meu testemunho dizendo para vocês que eu sei. Como vocês podem ver nos links já compartilhados pelos nossos grupos informativos, principalmente pela rede do WhatsApp, do Telegram e das outras demais redes, e dos nossos canais de redes sociais, que já a longa data, mais de 2 anos, já vem promocionando isso para vocês. Esse material de 15 anos ele está todo catalogado. E é fato. E não é só um fato para demonstrar o meu conhecimento ou o meu esforço. Porque se o meu esforço ele é valorizado por terceiros ou não, e ele é considerado um trabalho ou apenas um esforço,
o mais importante é saber se isso vai ter um diferencial para você na hora de você obter a sua aprovação no exame e a sua habilitação profissional, seja na OAB e seja nos outros tipos de exames nacionais, ENAC, para cartório, o ENAM, que tem para magistratura. Eu, coincidentemente, eu sou aprovado desde o primeiro exame nacional, tanto de um como do outro, tá? No que diga respeito ao OAB e o ENAM. Mesmo atuando ainda só como advogado, mas levando o expoente dessa dinâmica que eu tenho com vocês aqui, a proposta do grupo de negócios, que é o Grupo Praxis, eu já tenho pelo menos essa aprovação, o cursos honores, né? E com vocês, somado esses 15 anos de estudo, eu preciso só atender uma última dimensão, que é fugir dessa didática básica, de dizer que com base nisso eu tenho toda a autoridade do mundo para ser professor e para fazer acontecer. Não. Eu tenho que, com isso, trazer para vocês como eu consegui fazer tudo isso e como eu posso performatizar de maneira que vocês não precisam levar 10 mil horas de estudo, como Einstein já dizia, para poder se tornar um game pro, um performático, um especialista, levando tanto tempo assim. Claro que tempo sempre vai ser demandado, tá? E é preciso. Não existem atalhos. Isso também é outra realidade que nós temos que encarar de fato. Mas é fundamental entendermos o seguinte também. Tudo que eu for falar aqui, nesse grupo de estudo, em qualquer outro departamento que nós tenhamos, e principalmente no jurídico, e todos os assuntos que disserem respeito no aspecto principalmente profissional do grupo Praxis, eu sempre vou falar, nunca de forma genérica, mas sempre vou falar à base de roteiro, com início, meio, fim, causa, efeito, passo a passo. Isso demanda tempo, mas tentando otimizá-lo, implica no seguinte sentido. Esse grupo aqui com vocês, WhatsApp, vai ser um grupo informativo, especificamente para a OAB, como nós vamos ter também grupos informativos para os demais exames nacionais, tá? E sem prejuízo de outras finalidades, tais como nós vamos realizar nesse grupo aqui, os grupos informativos eu vou sempre disponibilizar pelo WhatsApp, porque o WhatsApp é a rede social que todo mundo tem quando todo mundo compra um celular, ok? Isso é uma realidade aqui no Brasil e no mundo ocidental de modo geral, até mesmo nos Estados Unidos. Ninguém quando compra o telefone, em regra, vem Telegram, tá? Então o WhatsApp é o nosso primeiro contato e os grupos que aqui nós vamos ter, a qual eu solicito para que vocês sempre convidem o máximo possível de colegas, profissionais, professores, seja quem for da área jurídica, e os outros informativos para demais áreas do saber. Eu sempre faço convite para vocês, para que vocês tragam aqui para o grupo, tá? Porque aqui no informativo eu só vou disponibilizar para vocês links de acesso dos nossos grupos, assim quando for necessário, e principalmente link de acesso aos conteúdos que eu vou realizar, nesse caso aqui da OAB, comentários pertinentes aos nossos 3 principais grupos de formação na área jurídica. Do básico, além do avançado, até o juntos, esses são os 3 grupos que nós temos. O básico são as questões, todas elas já analisadas e comentadas, postas por escritos e salvos, e já dispostas e acessíveis a qualquer momento, integralmente, do nosso grupo pelo Telegram, que o link já seguiu aqui nesse respectivo grupo informativo, e vai seguir quantas vezes for necessário. E lá o material já é todo exposto, e inclusive ele é atualizado, não só com as questões dos exames, que não diz respeito só ao exame nacional da OAB, mas também dos demais outros exames, especialmente do exame da magistratura. Pô, mas aí tu vou estudar também para magistratura? Meu amigo, todos são da FGV, todos os exames nacionais são da FGV, CNU é da FGV, e os exames nacionais para essas categorias, sendo da FGV, tem todo um banco único de dados. E esses temas, da mesma forma que é todo o currículo acadêmico exigido para a OAB, também vai ser todo o currículo acadêmico exigido para a magistratura, ou então para a ENAC, independente das suas especificidades. E o que acontece? A única diferença aqui é saber se você vai conseguir tirar acima de 39 ou acima de 56. E independente dessa questão, como o nosso amiguinho cachorrinho aqui vizinho está fazendo também,
já que eu estou home office, é o seguinte: só importa você entender isso e conseguir isso como resultado. Porque a única coisa que importa para esses fins didáticos é resultado. Não importa o que eu estou falando, ou a minha história, ou a proposta do nosso grupo, ou dos nossos grupos de estudo. Se você conseguir de uma maneira ou outra esse resultado, tanto faz, você consegue o seu objetivo. Acredite, a proposta da nossa didática é: você não vai conseguir isso porque nós somos um grupo de estudo, um curso preparatório, porque eu sou professor disso, eu faço e aconteço, escuta só o meu cuspe. Não, a nossa didática é grupo básico, todas as questões de todos os exames, todos os comentários. Acesse, leia e pergunte. Ler para ser. Acesse, leia e pergunte. Suas perguntas vão gerar respostas que vão gerar outras questões. E essas questões, por serem de piedade, vão gerar outras perguntas que vão gerar outras respostas. Não, Adam, mas eu quero edital completo. Você consegue estudar por doutrina, que tem 800 páginas? Você vai ver o tamanho daquilo mal do que a Bíblia, você não vai ler. Você vai pegar cursos aí conhecidos com, 1000 horas de gravação, ou muito mais até do que isso, e 30 mil páginas de material? Não. Um livro interativo, digital, lead, tudo mais. O material tá tudo lá? Tá. Tá tudo organizado? Tá. Mas olha o tamanho desse mundo. Você tem que saber trabalhar com o teu psique, cara. A tua cabeça, hoje em dia, ela é TikTok. Ela só consegue pegar coisas pequenas, rápidas. E quanto mais contextualizado, de forma indireta, descentralizado, é melhor. Não adianta 30 mil páginas de PDFs, ou então milhares de horas de vídeo. Você não vai ter tempo hábil para isso. Quer perder 15 anos de estudo e não completar de ver isso na sua plenitude? Nem estou falando de revisão. Porque nesse íntere, tu tem família, tem que pagar a conta, tem que trabalhar. Cada um com a sua realidade. Uns mais tranquilos, outros muito mais difíceis. E aí, o que é prático no final das contas? Sem ser demagogo. É você conseguir sintetizar isso da maneira mais performática possível. Como? Um grupo com todo o material já disposto, sem prejuízo de suas atualizações diárias, em que você pegue de um ponto até o máximo que você puder, lendo e perguntando. Grupo básico de questões no Telegram, você acessa, como todos vocês aqui vão ter acesso nesses grupos informativos. Quem vem sem os grupos informativos precisa fazer a taxa de inscrição. Aqueles que são convidados, como vocês, para esses grupos informativos pelo WhatsApp, você já tem o convite de vocês liberados para fazer a inscrição nesses grupos, apenas baixando o aplicativo do Telegram, para quem já tem. Mas por que o Telegram? Porque o Telegram, todo o material que está lá disposto no grupo, ele fica permanente. Diferente do WhatsApp, que zera, tem atualização, que é muito complicado, porque a meta sempre complica, né? Já o Telegram não. Então, passo a passo, aqui no grupo informativo, acompanhe o conteúdo que eu for disponibilizar para vocês. Que conteúdo vai ser esse, Adam? A princípio, eu vou fazer o meu possível, mas eu tenho toda uma vida. Eu não sou só da área do direito, sou da área de comércio exterior, sou da área também de desenvolvimento de software, tenho família e a vida é assim. E dentro do possível, como eu tenho por interesse também criação de conteúdo promocional e informacional nesse sentido, não deixando de ser formacional também, formativo, tá? Não só informativo, mas formativo. Eu vou sempre, sábados, sempre que puder, sábados, domingos e quinta-feiras. Pode ser que os dias mudem? Pode. E se mudar? Nos grupos informativos, eu vou informar. Além do que a gente sempre informa por meio dos nossos canais de redes sociais, como já fazemos a longa data. Sempre vou informar, mas a princípio, sábados, domingos e quintas. Sábados, domingos e quintas, Adam, vai ter aulão? Pô, tu vai fazer live? Gente, eu não sou youtuber, não. Não sou professor, não sou youtuber, não sou
teu Führer, teu Messias, santo milagreiro. Não. Eu sou um advogado, sou profissional, empreendedor em outros segmentos, responsável por família e pelos meus negócios. Para quem contrata diretamente meus serviços, aí eu disponho de tempo, recursos e meios para tanto. Para quem não faz essa contratação dos meus esforços, vai depender dos conteúdos promocionais que eu venha disponibilizar, que eu vou procurar fazer da melhor maneira que eu puder, pior até que seja, porque o nome diz excelência, como já dizia o estagirista, para quem sabe para quem entende o que eu estou falando. Mas isso necessariamente vai implicar dias que eu não vou poder produzir esse conteúdo, obviamente. Mas o compromisso, dentro das minhas possibilidades, vai estar feito dessa forma, tá? Sábados, domingos e quintas. Sempre um vídeo através do nosso grupo Praxistas, canal oficial via YouTube e também, respectivamente, o anúncio disso nas demais redes sociais, das nossas contas oficiais respectivas do Praxista, eu vou disponibilizar para vocês. E esse conteúdo, especificamente no YouTube, em playlist própria, tá? E vai dizer respeito ao quê? A começar por esse tutorial, explicando como a regra do jogo vai funcionar. E você vai entender que isso, no final das contas, vai ser um grande jogo por engenharia de crafting, como nós costumamos a implementar em meu desenvolvimento de software na área de game também, que não deixa de ser prático e observável no próprio dia a dia, nas relações interpessoais, como eu vou comentar melhor com vocês adiante. E nessa oportunidade eu vou criar esses conteúdos promocionais para vocês dessa maneira. Fechou? E vai ser assim, sábado, sempre o máximo que eu puder a respeito dos conteúdos disponíveis no nosso grupo de estudo básico de questões dos exames nacionais OAB, ENAC e ENAM, já disponibilizado lá pelo Telegram. Link também já nesse grupo informativo. Quem não tiver no grupo informativo, através da nossa rede, mediante tarifa de inscrição, tá? Os valores lá informados, que são módicos, só para efeitos de justificar a estrutura que é estabelecida, tá? Isso aqui não é curso. E veja, isso não é um curso preparatório. É um material que já vai estar disposto, que basta você pegar, ler, dar o teu joinha e seguindo tópico a tópico. Ah, eu começo do início ao final? Sim, você começa do início ao final. E aí vamos deixar claro essas situações aqui. Não existe atalho. Não, mas aí, quando você vai fazer uma prova de português, vai ter aquele textão. Não lê o textão, não. Parte direto para o enunciado da pergunta, é por isso que você só faz cagada. Como é que tu não vai ler o objeto do que vai ser perguntado no enunciado? E tem um monte de professor que fala isso, cara. Professores, tá? Então, assim, eu que não sou professor, dentro do meu sincericídio, já digo logo para vocês, não existe atalho. Ah, mas esse grupo do básico, todas as questões dos exames nacionais, que já estão, seja por vídeo, os primeiros inclusive são até por vídeos, tá? E depois já são textos postos por escritos, prints, arquivos. O que eu faço, Adam? Lê. Pô, beleza, Adam, lê, eu leio em qualquer lugar. Esse é o teu diferencial? Não apenas lê. Lê para perguntar. E aí é que está a nossa didática e o roteiro que eu proponho para vocês, como jogo. Lê para perguntar. Porque além de ingresso a esse e os demais grupos de formação em direito, nesse grupo informativo aqui, da OAB e nos demais outros grupos informativos pelo WhatsApp, além de vocês já terem acesso a esses grupos de formação em direito, do básico, avançado e do juntos, como eu vou propor aqui e já estou propondo para o básico, você também já vai ter acesso ao grupo de preparação da OAB no Telegram. Então, aqui no grupo de formação, sábados, domingos e quintas-feiras, sábados eu vou pegar o máximo possível de conteúdo do grupo que você já tem acesso aqui no Telegram, com todo o material, de todos os comentários, de todas as questões, de todos os enunciados, de todos os exames nacionais voltados para a área jurídica, OAB, ENAC e ENAM, atualizados, não só questões, mas além deles, os informativos da jurisprudência, STJ, FTF, tá? Com materiais complementares de outros conteúdos gratuitos, cursos afora, que a gente pode utilizar para esses fins, porque os nossos comentários são em cima também.
Eu, dentro do possível, vou sempre produzir conteúdos a respeito desse grupo básico para vocês todo sábado. E o que eu disponibilizar para vocês aqui no grupo de formativos, além do que já tiver automaticamente disponibilizado para vocês lá no grupo básico de questões como formação, tanto aqui no grupo informativo OAB pelo WhatsApp, como lá no grupo formação básica para questões dos exames nacionais, tanto aqui como lá, leiam ou vejam os conteúdos que estejam dispostos. E aí o que você faz, já que você está nesse grupo informativo do OAB aqui do WhatsApp? Veja o vídeo que eu vou deixar no sábado a respeito desse grupo, ou independente do que eu deixar a respeito desse grupo, acesse também esse grupo por conta própria. Comece desde o início, como eu vou depois futuramente demonstrar para vocês como a gente faz para acessar o início do conteúdo e depois ir salvando o conteúdo que a gente pode vendo. E na oportunidade, depois como eu mostrar para vocês, por conta própria, direto no grupo básico de questões dos exames, lá pelo Telegram, e sem prejuízo disso, todos os sábados, o que eu for comentar de lá, postar aqui como vídeos próprios com os nossos comentários, as nossas anotações, porque esse vídeo que vocês estão me vendo vai ser o único vídeo que vocês vão me ver no que diz respeito a playlist e os conteúdos por resposta rápida. Os restos, em caráter promocional e formacional, vão ser por lousa, tá? Só estou fazendo dessa maneira para que vocês me conheçam. E lá na lousa, nós vamos, no caso um tablet, nós vamos escrever e tomar nota de tudo aquilo que for devido, como se fosse um quadro de aula, que vai ser muito mais didático dos termos que vocês já estão acostumados, inclusive. Todos os sábados eu vou fazer conteúdos assim em vídeo e disponibilizar em playlist própria pelo canal do YouTube, e vou compartilhar tanto aqui no grupo de informativos do OAB, pelo WhatsApp onde vocês já fazem parte, e também diretamente atualizando pelo respectivo grupo onde tiver feito esse conteúdo, como no caso vai ser lá o grupo de resposta rápida básico para questões dos exames nacionais. Além das atualizações que eu faço de todas as questões de todas as provas, suas edições, e também, na oportunidade, os informativos, STJ, STF. Dentro do possível, fazer essas atualizações. O que você vê dos vídeos que eu criar aqui, em regra, todos os sábados, nesse grupo de informativo aqui do WhatsApp, e por conta própria você acessar do início ao fim, sim, do início ao fim, lembre, não tem atalhos, do início ao fim, em conteúdo próximo que eu vou disponibilizar para vocês, explicando como isso vai funcionar para facilitar a vida de vocês, tanto de uma forma como de outra, só vejo o vídeo, só leio o material com uma única finalidade. Leia para fazer perguntas. Não se preocupe nem no primeiro momento tentar entender na literalidade, na integralidade tudo que está sendo posto. Seja no vídeo, seja no material escrito, no arquivo, seja onde for, no print. Leia com uma única finalidade. Eu vou ler isso daqui para fazer perguntas. Repita comigo. Eu vou ler para fazer perguntas. Se você lê com a finalidade de ter que fazer perguntas a respeito, primeiro, você necessariamente já vai estar entendendo o material. Segundo, você não vai entendê-lo na íntegra, mas você vai entender alguma coisa. E é isso que nós precisamos, que você entenda algo, não que você precise entender tudo. Você não precisa acertar as 80 questões dos exames. Da OAB você só precisa acertar 40 para cima. ENAM, 56 para cima. Eu não preciso acertar 80. Então, também, quando você for ver o material, você só precisa ver pensando em fazer pergunta. Isso já vai, num primeiro momento e indiretamente, fazer com que você entenda metade da matéria. E já faça ter noção da matéria. E isso já vai ser, num primeiro momento, o suficiente. Já mata a tua ansiedade e a tua expectativa mental de frustração. Segundo, faça isso nos conteúdos aqui dos grupos informativos pelo WhatsApp. Faça isso também nos grupos do Telegram.
Ada, beleza, mas eu vou fazer isso e onde é que eu vou botar essas perguntas? Cara, você pode fazer da maneira que quiser. O importante é, faça essas perguntas e mande-as quantas você puder para mim. E como é que eu mando para você, Ada? Pô, pelo direct lá no Instagram? Pelo Telegram, no teu contato? Não. Você só vai ter um único local para mandar. Não vai ser aqui no grupo informacional, não vai ser lá no grupo de resposta básica ou avançada ou dos juntos. Você nem vai ter a possibilidade de poder fazer isso, ainda mais no Telegram. Lá no Telegram, você só vai ter um local, que é no Telegram, onde você vai mandar o máximo de perguntas que você puder fazer para o máximo de material que você for ver por conta própria e por máximo de vídeos que você for ver a respeito do que eu vou fazer. Só tem um único local onde você deve mandar o máximo dessas perguntas. Nosso grupo de preparação para a OAB lá no Telegram. Que se você está aqui no grupo informativo do WhatsApp, ou então está vendo nas redes sociais e pede adesão após tarifa de inscrição, se você fez tanto de uma forma como de outra, pode ficar tranquilo que você já vai estar automaticamente inscrito e adicionado nesse grupo chamado Preparação OAB. Como aqui no grupo de formativo do WhatsApp, já está até disponível para vocês. É lá que a única finalidade desse grupo vai ser, eu nem vou alimentar conteúdos outros ou vídeos lá. Vídeos para efeitos promocionais vão ser aqui no grupo informativo, que você também pode ver com efeito de formação, como um resumo. Mas o material completo sempre vai ser ou grupo de formação para resposta rápida, o básico, que são as questões de todos os exames, ou então todos os tópicos de todos os principais assuntos dos demais editais dos exames nacionais, que é o grupo de estudo do Resposta Rápida Avançado, e o melhor de todos, todas as atualizações de todas as fontes disponíveis dos últimos 15 anos, que estão sumarizados como o grupo de maior conteúdo de material que nós já temos, de todas as redes, inclusive de contas oficiais autorizadas, e de todas as atualizações. Questões, doutrina, legislação, tudo. Além de resumos próprios. Lá, que é o grupo Resposta Rápida Juntos. Atualizações. Legislação, doutrina, jurisprudência, julgados, resumos. Tudo é lá. Todas as atualizações de todos os grupos, em regra, são feitas também lá. Observe que essa graduação, todos vocês aqui do grupo informativo já estão nesse grupo informativo pelo WhatsApp com os links de inscrição disponibilizados gratuito, por convite que eu fiz a vocês, por estarem fazendo parte dessa forma. E daqueles que não estão nesses grupos de informativo do WhatsApp, basta apenas irem nas redes sociais, no direct, principalmente no Instagram, pedir a inscrição mediante pagamento módico da tarifa, tá? Inscrição. Que depois não vai ter, é só o pagamento da tarifa em si e tudo mais, tá? Tanto de uma forma como de outra, vocês vão ter acesso a esses 3 grupos de formação, do básico, avançado e juntos. O básico, eu vou fazer conteúdo aqui no grupo, nos grupos informativos, OAB, ENAC e ENAM, a começar desse daqui do OAB com vocês, sempre disponibilizando para vocês, não só no respectivo grupo de WhatsApp, mas também disponibilizando no respectivo grupo de formativo aqui do WhatsApp, além do grupo de formação do Telegram. Todo sábado, no que diga respeito à formação do básico para questões de exames. Domingos, principais tópicos dos principais assuntos, o máximo que eu puder por cada tema, dos editais dos exames nacionais que diz respeito ao grupo de estudo do Resposta Rápida Avançado. E quintas-feiras, também as gravações do máximo que eu puder comentar de todas as atualizações principais que nós vamos ter no grupo de estudo Resposta Rápida Juntos. Fechou? Sempre que eu puder, vou fazer isso e disponibilizar isso nos grupos informativos sábados, domingos e quintas, quando eu puder. Quando não puder, ou mudar a data, tudo vai depender das peculiaridades circunstanciais do caso, aí a gente muda. Fechou? E vai funcionar dessa forma. E funcionando dessa forma,
além dos links que já estão de acesso aqui para vocês, desses 3 grupos, básico questões, avançado editais e o juntos, que é a atualização, legislação, doutrina e jurisprudência, formação para direito, que só depende do acesso de vocês por conta própria, sem prejuízo dos vídeos didáticos que eu vou mostrar como fazer isso de uma maneira mais otimizada, já podendo começar a fazê-lo desde já, seja dessa forma por conta própria, ou nos grupos informativos aqui com os vídeos que eu vou disponibilizar, veja tanto de uma maneira como de outra, com a única finalidade, veja para fazer perguntas e faça o máximo de perguntas que puder. E você vai fazer essa pergunta onde? Se você já está aqui convidado pelos grupos informativos pelo WhatsApp ou fazendo a tarifa de inscrição para integrar isso por meio das redes sociais, você vai fazer isso no grupo de preparação da respectiva exame que você pretende. OAB, como aqui no caso, ou então ENAC, ou então ENAM. O grupo que você pertencer, com a finalidade que você tenha para o respectivo exame, como formação para o direito, nesse grupo de preparação lá no Telegram, e apenas lá no Telegram, apenas nesse grupo de preparação, você vai pegar todas as perguntas que você for fazer vendo os conteúdos de vídeos, lendo os conteúdos escritos, você vai fazer o máximo dessas perguntas e vai pegar todas essas perguntas e só vai ter um local para você mandar, para o respectivo grupo de preparação do exame que você pretenda, como aqui no caso de vocês, o grupo de preparação OAB, que é o último link aqui acima disponibilizado para vocês. Nesse grupo de preparação da OAB, lá no Telegram. Esse daqui, que vocês já estão convidados, ou você vendo pelas redes sociais fazendo a tarifa de inscrição, o grupo de informativos do WhatsApp, eu só vou disponibilizar o material que eu vou gravar, resumindo todo esse material que já está integral e em constante atualização, do básico questões, edital avançado e o juntos, todas as atualizações. Esses você já tem o acesso aqui nos grupos, aqui no grupo informativo do OAB pelo WhatsApp, ou então fazendo a tarifa por conta própria pelas redes. E esse assunto direto que vocês tenham é fonte para vocês, do início até o final, o máximo que puderem, acessarem, verem os vídeos, lerem os conteúdos para fazerem perguntas. E essa é a regra do jogo. Faça esse máximo de perguntas e mande todas essas perguntas para o grupo de preparação do Telegram, que vocês já vão fazer parte. Se vocês entraram pelas redes sociais e pagaram a tarifa de inscrição, ou no caso de vocês aqui que já fazem parte do grupo informativo de OAB, como dos demais outros exames, pelo WhatsApp, já estão lá fazendo parte desse grupo. E caso você ainda não esteja fazendo, nesse grupo de informativo aqui da OAB pelo WhatsApp, basta apenas clicar no último link acima, antes desse link aqui do vídeo, que você já vai ter seu acesso garantido a esse grupo. E todas essas perguntas, de todos esses conteúdos que eu mandar para vocês, vocês mandem para lá. Todas as perguntas vão ser respondidas. E esse é o jogo que nós vamos jogar. Quem mandar mais perguntas vai ter mais pontuação. Mais pontuação? Pô, é um quiz? É o quê? Big Brother? Pô, eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar dinheiro? É tigrinho? Não. Você vai ter mais pontuação semanal de quantas perguntas você puder ter mandado. O cachorro também quer mandar. Se ele pudesse falar, tivesse córtex frontal, polegar opositor e fosse bípede, né? Além de poder falar, inclusive, eles amiguinhos dele, ó. Quando começa a lataria, essa comunicação, esse bando de fofoca deles aqui é uma beleza. Mas galera, sem prejuízo aí dos nossos amiguinhos cachorrinhos, tá? Mandem o máximo de perguntas. E elas vão funcionar assim. Vai ter mais pontuação quem tiver mais perguntas. Ah, não, mas precisa de perguntas e respostas, comentários. Quem mais mandar perguntas, comentários, interação, mais pontuação vai fazer. Vai fazer o quê? O que significa isso? Qual vai ser a finalidade disso? Aí vocês vão ver, desde que vocês continuem fazendo isso, lá no final das contas, nesse grupo de preparação da OAB, desse grupo do Telegram, que vocês que já fazem parte aqui do grupo de formativo da OAB pelo WhatsApp, ou então vão pedir a inscrição por tarifa própria através das nossas redes sociais,
vocês já vão fazer parte desse grupo. Se não estiverem fazendo parte, é só clicar no link acima para acessar e mandem as perguntas de vocês para lá. Mandem o máximo que vocês puderem. Vocês, cada um, tem uma pontuação, tem um ranking. E quem mais mandar, mais vai poder se fazer valer das oportunidades que eu poder propor para vocês lá. Inclusive até mesmo profissional. Tá? Então, a princípio, essas são as regras do jogo que eu tinha que propor para vocês. Adam, tá, e o que significa tudo isso que você falou? Cara, acredite, só faça isso que eu tô falando. Adam, mas e esse... Cara, 15 anos de material de estudo, de OAB, outras áreas afins do direito e principalmente magistratura, já que eu sou aprovado nesses 2 exames. Então, assim, acredite. Todo material está lá. Todo. Isso eu posso garantir. Tá, então eu não tenho que ter preocupação com nenhuma outra fonte? Não. Então eu posso só ver tudo lá e não preciso mais ver em lugar nenhum? A minha proposta é essa. É claro que você vai fazer o que você quiser. A minha proposta é nunca mais perca tempo vendo qualquer outro tipo de fonte de consulta. Basta apenas esses 3 grupos e os eventuais resumos que eu coloco nos grupos informativos aqui do WhatsApp. Mas na essência, mesmo até que você não queira ver os meus vídeos aqui do WhatsApp, basta apenas acessar do início ao fim todos esses conteúdos desses grupos. Tá tudo lá, Adam? Tá coisa que você nem imagina. Ah, mas é coisa da tua cabeça? Porra, não é não. O que eventualmente for uma proposta, como eu até vou fazer bastantes delas nos nossos próximos vídeos. Que próximos vídeos, Adam? Já vamos começar a botar a mão na massa? Galera, eu acabei de passar para vocês uma proposta de como a gente vai fazer para funcionar. Que no básico vai envolver vocês terem acesso a esses 3 principais grupos de formação do direito e por conta própria começarem a ler e ver todos esses conteúdos. Com a finalidade de não apenas só ler e ver. Esse é o grande erro que nós cometemos em todos os outros cursinhos preparatórios, ou na faculdade, ou nos núcleos de prática jurídica. Não é só ver. Você vai ver com a finalidade... Ah, eu vou ver porque eu vou decorar, eu vou ver o conteúdo, Ada, mas eu vou escrever tudo. Não! Você só vai ver e ler. Você só vê, lê e faz pergunta. Não, Ada, mas eu funciono assim. Eu tenho que ter esse método de ensino de 1º grau e é ditado, eu tenho que decorar tudo. Não! Se você for fazer isso, por favor, vai embora. Isso não é praxista. Cultura praxista, padrão praxista é todo o material que você precisa vai estar aqui. Eu tenho pretensão de completude com relação a isso. Eu tenho 15 anos nas costas, eu posso falar isso. Todo o material que você precisa já está aqui. E ele está em constante atualização. E até no dia que eu morra, ele vai estar em constante atualização. Ou que haja alguma mudança de direção aí da nossa estrutura que vocês vão ser previamente avisados. E mesmo que isso aconteça no futuro a médio e longo prazo, o material que está aqui, de longe, vai ser o material maior, mais completo, mais integral que vocês vão ver de qualquer curso que vocês conheçam. Porque esses materiais já são de resumos de todos esses cursos que vocês conhecem. De todos os principais livros que vocês conhecem. E de todos os exames, principais exames nacionais, que já foram comentados. Então você não tem que criar mais material nenhum. Vocês, como jogadores, não criam material. Quem criar material, tá fora. Não, eu vou fazer o resumo e vou mandar lá para o grupo. Não, você não vai fazer resumo, não vai mandar print, não vai mandar nada. Você vai mandar por escrito ou por áudio perguntas. Eu só quero perguntas. Se você está perguntando alguma coisa, é porque você sabe que algo existe e quer entendê-lo mais. Se você já é capaz de perguntar sobre algo, é porque você já tem noção desse algo. E é isso que eu quero. É só isso que eu quero. Essa é a regra do nosso jogo. Veja os conteúdos de vídeos, leiam os materiais e perguntem. E façam o máximo de perguntas. Quem fizer o máximo de perguntas e comentários, mais pontuação vai ter, porque eu tiver a oferecer para vocês
que só vai ser única e exclusivamente daquilo que eu anunciar aqui nos grupos informativos pelo WhatsApp e sem prejuízo do nosso grupo de formação, os 3 principais, básico, avançado e juntos, lá pelo Telegram. O nosso ponto de encontro vai ser esses grupos, que são os grupos de preparação. Se você é da OAB, vai ser o grupo de preparação da OAB. Se você é do ENAC, vai ser o grupo de preparação do ENAC. E se você é do ENAM, vai ser do grupo de preparação do ENAM. Aqui, especialmente como é o pessoal da OAB, lá nesse grupo de preparação da OAB, vocês aqui do grupo de formativo já estão lá. E se não tiverem, basta clicar no último link acima, como já comentei. Lá vocês vão mandar só perguntas e comentários, ou por áudio ou por escrito. Se mandar print eu apago, se mandar resumo eu apago, e quem mandar resumo eu não vou só apagar, eu vou apagar e vou excluir. O nosso compromisso é ler para ser. Leia, veja, pergunte, e isso vai gerar respostas que vão gerar mais perguntas, que vão gerar mais respostas. E o conhecimento vai simplesmente acontecer. Por isso que, como eu já até comentei com alguns de vocês, tá? Não é pretensão ou arrogância nossa. O material todo já está lá, vocês não precisam mais perder tempo com nenhum material, vocês agora só precisam fazer o que é o óbvio do Lulante, como sempre foi. E eu só estou relembrando aqui. Vocês só precisam agora acreditar, ler, ver o conteúdo e perguntar. Ah, Adam, mas eu achei interessante, eu vou querer comentar. Comente a respeito, porque o seu comentário pode gerar uma dúvida, e essa dúvida vai gerar uma pergunta, que vai gerar uma resposta, que pode gerar outras tantas perguntas forem, como podem gerar outras tantas respostas forem também. Só façam isso. Em cima de todo o material que nós já temos prontos e dos resumos que eu vou disponibilizar para vocês. Pessoal, a princípio é isso. E façam o máximo possível de perguntas e comentários, áudio ou escrito. Quem mais fizer, estando lá no grupo de preparação OAB, ENAC, ENAM, vocês vão ver as ofertas lá que eu vou fazer para vocês. Tá? Eu tenho certeza que todos vocês vão se interessar. Essa é a apresentação que eu tive que fazer para vocês. Vamos nos falando. E os próximos vídeos. Vocês agora estão entendendo como nós vamos funcionar. A metodologia é essa. Agora, e vocês já podem observar que no final das contas, ela é absurdamente simples e óbvia, mas ao mesmo tempo realmente é diferente do que vocês estão condicionados a fazer na prática. Vocês estão condicionados a ir numa aula, ou ver um vídeo de uma aula, só escutar o que o professor tem a dizer, seja na aula presencial ou no EAD, no vídeo, e acharem que estão entendendo a matéria, e ao mesmo tempo, mais da metade de vocês só está copiando tudo que o cara está falando, que para vocês isso é um ditado, e vocês estão demandando esforço, concentração, calorias, mas atenção nenhuma. Claro, vocês estão ocupados escrevendo, mas não estão escutando. Outros estão até escutando, mas ao mesmo tempo estão pensando no que vai fazer daqui a pouco, nas contas que tem que pagar, na sexta-feira porque sextou, e no final das contas não estão concentrados, porque também dessa maneira vocês não estão exercendo concentração, o que gera descalculia e dislexia. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Seja só, inclusive por autodidatismo, lendo por conta própria e vendo por conta própria, de maneira telepresencial, por iniciativa própria, de maneira que eu não fique cansado e queira fazer outra coisa. Faça com o intuito de não querer entender ou de não querer copiar. Só faça com o intuito de perguntar. Leia pensando em fazer uma pergunta. Quantas perguntas forem. Se você já lê com o intuito de perguntar, como um jornalista funciona... Observa que um jornalista sempre é um cara, obviamente, muito comunicativo, não necessariamente até racional, mas é um cara muito articulado, inteligente e muito focado. Porque tudo que ele vê com o intuito de já questionar. Tudo que ele vê com o intuito de questionar, seu senso autocrítico implica, já como gatilho mental e heurística, ele tudo já vê, tudo que ele for ver, ele já automaticamente vai querer não só saber a respeito,
mas criar uma pergunta a respeito. Pô, mas até que ele já saiba. Essa é a cultura praxista que eu preciso que vocês entendam. E isso já vai ser, em que pese quase que diferentemente nada do que já é feito a título de estudo, já vai ser uma diferença absurda de como vocês vão conseguir efetuar o estudo de vocês. Por iniciativa própria, autodidatismo e só lendo e vendo conteúdo. Para que no final disso tudo tenha assim, uma única finalidade como gatilho mental e heurística. Perguntar. Perguntar a todo custo, o máximo que puder. E é o único local onde isso vai ser feito, com a meta semanal, por cada um de vocês, para contarmos os nossos pontos, nossos grupos de preparação, OAB, ENAC e ENAM, respectivamente porque for de interesse de você, que você já esteja integrado lá no respectivo grupo de preparação no Telegram, como no caso de vocês aqui, que é a OAB. Isso já é, vocês acham até que não, só eu falando, mas já é revolucionário. Agora, o que vai ser mais revolucionário não vai ser só essa metodologia, é a propedêutica, é a didática que eu vou ter que passar para vocês. E isso eu vou ter que passar em 8 encontros, 8 vídeos que eu vou fazendo com vocês, sábados, domingos e quintas, até eu conseguir terminar de falar da propedêutica, da proposta de didática da nossa cultura e padrão praxistas, aqui nos grupos de estudo de resposta rápida, para que depois disso vocês possam começar a fazer os estudos de vocês por iniciativas próprias e por meio dos nossos futuros resumos, por esses canais como eu comentei com vocês, não só com a metodologia, mas com a visão de mundo e estado de espírito da didática a ser feita na questão. Nossa, parece até autoajuda, é coaching. Não, eu não acredito em nada dessa palhaçada. O que eu acredito é em ler, ver, perguntar e responder. Tanto do básico em questões, como por principais tópicos dos principais editais, daquilo que nós venhamos a pretender, principalmente os exames nacionais, para a nossa respectiva habilitação profissional, e no final das contas, dominar isso diante da atualização de todas as principais legislações, doutrinas e jurisprudência, no que diga respeito à nossa formação como operadores do direito. Fazendo isso mediante perguntas e respostas, ler para ser, com uma única fonte para tanto, telepresencial, porque como nós costumamos a dizer, para todos os departamentos, até mesmo jurídico, principalmente até o jurídico, entre os associados e para os nossos clientes. Aqui no Grupo Praxistas nós estamos 30 anos à frente, porque é assim que a tendência é, essa é a moda não é de estética que eu estou falando, não, moda em termos estatísticos, é a tendência. A tendência é, bem-vindo a 2056, que eu falo aqui de 2026, independente de quando você estiver vendo esse vídeo, vamos estar 30 anos à frente. E 30 anos à frente é, no que diga respeito aos nossos grupos de estudo, adotar essa metodologia através dessas regras do jogo, desse tutorial, e também a proposta da nossa didática, que são os conteúdos propedêuticos que eu vou passar para vocês para começarmos a ver os nossos estudos básicos de questões, principais tópicos editais avançados e todas as atualizações, lei, doutrina e jurisprudência juntos, lá nos nossos grupos de formação no Telegram, e todas as perguntas aqui na OAB, no caso, sem prejuízo do ENAC e do ENAM, no respectivo grupo de preparação lá do Telegram. Pessoal, é isso. Aguardo agora vocês. Vamos nos falando. Um grande abraço. Fique com Deus. Até mais.